Hoje inauguramos a playlist de View conforme pedidos aqui. Nessa aula 1 nós vamos explicar os conceitos. Já que nós temos duas versões, nós temos um tempo e já passamos por umas filosofias aí e uns entusiasmos da internet, através da explicação da diferença de filosofia anterior e atual, nós vamos explicar, nós vamos mostrar como que ficou o conceito do View 2 e como que está agora o conceito do View 3, suas vantagens e vamos dar exemplos também. Então reparem bem, nós abrimos as duas bibliotecas. O View 2 está na versão 2.7.14 até o dia desta aula. Tá aqui com o seu autor aqui, ó, 2014 a 2022, que ele vem vigindo, né? O nome aí dele, os créditos de Evan New, que foi da equipe do Excelente Angular. E nós temos aqui a versão 3, está sem o cabeçalho do autor, mas nós estamos mostrando as duas com suas introduções. Então, até uns tempos atrás, até anos atrás, todo mundo estava entusiasmado com objetos. Então, vocês veem aqui que o View 2 é instanciado daquele jeito que a gente conhecia, né? É um contexto global e o conceito de factory, fábrica de objetos. Então, vocês estão vendo aqui a dificuldade que era, ele tinha que caracterizar, né, o View de todas as formas possíveis que ele podia ser instanciado, encarado pelo código em suas várias instanciações, nos momentos de uso e tal, para não colidir conceitos. E agora vejam o View 3. Não é mais conceito de objeto. É mais de função anônima e ele já começa com o objeto View explícito e aplicado a cada instância de View. Mas, como um único objeto. Na versão 2, nós tínhamos aqui realmente uma classe e era instanciada como objeto em cada instância do View, em cada contexto, em cada domínio. Vamos supor, em uma div era instanciado como um objeto e em outra div como um outro objeto. Agora ele é chamado direto e a diferença é o local onde ele está. Continua valendo o conceito de instância e contexto de HTML. No entanto, ele é chamado diretamente, como vocês vão ver nos exemplos. Nós vamos apresentar o exemplo 1, tanto na versão 2 quanto na versão 3 do View. E, primeiramente, em um estilo que eu venho sempre condenando à medida desse curso aqui, de todos esses cursos daqui, notadamente o de JavaScript, que é esse negócio de, aqui, script dentro do corpo do programa, depois do corpo do HTML. Isso aqui é condenado completamente. Eu deixo claro em cada exemplo o seguinte: se tiver só V e a numeração, trata-se de um exemplo da versão 2. E é claro, vocês vão ver aqui, ó, na chamada da script para incorporação da biblioteca, né, do framework, eu coloco View 2714 ou 12 e alguma coisa da versão, então refere-se ao View 2. E se eu declaro algum View com 3 na frente, refere-se ao View 3 e ele leva o nome de VX no início. Então guardem isso muito bem. A instanciação do tipo que é condenada para o View 2. Ele declara em um contexto, pode ser div, pode ser um parágrafo,
pode ser qualquer container, só não pode ser dentro de BR ou dentro de negrito, porque são formatações só que não definem propriamente um container. Então, container é div, pode ser, vocês podem fazer até o teste com os header, H1, H2, mas deem preferência para o div e em seguida para o P, o parágrafo, se de alguma forma vocês precisarem. Então, aqui dentro do contexto da nossa aplicação Vue, a gente coloca referências a variáveis e outros tipos de template. Começamos com o tipo mais simples, o tipo texto. Então, a gente coloca aqui uma variável message delimitada por abre e fecha chaves, duas chaves, tanto a esquerda quanto a direita. Bem, em seguida nós chamamos a script de instanciação do Vue. Lembrem-se, essa é a versão 2. Bem, na versão 2, a gente tem que declarar aqui, constante app é new Vue, conceito de objeto, como eu falei no início da aula. A versão 2 se baseia no conceito de objetos, factories de objetos, fábricas de objetos, etc. e tal. O elemento a que essa instância vai se referir, está declarado aqui, seria a div cujo ID ou o container cujo ID é app. Portanto, ele vai valer só para esse pedaço. Então, vocês podem ter duas divs, uma de app1, outra de app2 e fazer instanciações diferentes para cada uma. Em seguida vem data, a primeira opção, que não é nada de opção, não, é obrigatório isso aqui, O elemento a que se refere à instância é algum container cujo ID é app. Em seguida, as variáveis que são do tipo proxy. Para saber o que é isso, vejam a playlist JavaScript. Então, aqui está declarada uma variável, message. Olá, mundo grande. E quando nós executamos isso, vai ser aplicada a variável aqui, vai ser substituída esta template aqui por este conteúdo. Então, vamos ver se isso funciona na prática. Então, vejamos o V001. Então, lembre-se, versão 2. Então, aqui, eu ainda coloquei título, Vue 2 Example. Exemplo de Vue 2. A mensagem colocada em message é extraída da função data, instanciada por app. Olá, mundo grande. Então, essa variável aqui é proxiada, vale para cá. Vocês podem pensar assim, é substituída. Não, ela é sempre, se algum evento mudar a variável message, isso vai se refletir aqui nesse contexto, nessa template. É uma template de texto. Agora, para efeito de comparação e compreensão, um HTML cujo nome é VX001. Eu expliquei que se tivesse só a letra V, seria versão 2. E com VX aqui no title seria para a versão 3. Nós vamos seguir essa convenção aí à medida do curso. Aqui vocês veem claramente que está instanciada a biblioteca do Vue 3, versão 3.34. Aqui a gente coloca o título, Um header bem grande para ver lá que é um exemplo do Vue 3. Aí aqui explico, a mensagem colocada em message é extraída da função data instanciada por app. Agora é função. Então está aqui, e novamente esse tipo de construção que a gente condena. Primeiro corpo do HTML, script dentro de corpo de HTML. Tudo bem, nós vamos ensinar a forma certa no exemplo 2. Então aqui está o contexto do container, onde valerá a aplicação Vue, onde nós determinamos que vai valer a aplicação Vue. E aqui apenas a declaração na versão 3 é diferente. Nós declaramos a aplicação Vue. Estão vendo? Estamos usando agora direto, o objeto Vue, direto mesmo, Não a classe.
Não estamos colocando new, estamos declarando, já chamando o método do objeto view, create app, e enviando uma função agora, data. Depois eu vou ficar clicando na versão 2 e 3 aqui, tá? Mas vamos explicar a 3. Então agora criamos a função data que nos retorna um objeto JSON. Tanto a versão 2 como a 3 se baseiam em JSON. Então aqui ele devolve um JSON onde tem as variáveis, os dados aí, as variáveis proxy dessa aplicação, que no caso é só message olá mundo. Aqui só foi declarado o app, uma instância aí do objeto view, app. E é preciso dar um método mount do app. Então aqui nós criamos a instância com um create, direto no objeto view, nós criamos uma aplicação. Ela fica aqui na sua variável de instância, constante app. Ela precisa ser montada para valer, para começar os seus efeitos. Nós podemos até debugar essa daqui para vocês verem a diferença para a outra, em termos de ação. Então, vamos ficar dando clique aqui para comparar, ou colocar uma do lado da outra. Vamos ter que dar clique porque está tudo aberto no mesmo editor. Vejam aqui é função. Vejam na versão 2, além de ser instanciado com new view, tá? Já começa de instância. New view, e temos que declarar o elemento. Na versão 3, não é declarado isso, só é declarado o app. O elemento é declarado no método mount. Então, aqui vale. Se fosse explicar em termos visuais, né? Tudo é declarado aqui na base do 2 pontos. O elemento onde vai valer a aplicação, isso na versão 2. E aqui os dados também, data, 2 pontos. Não é sob a forma de função, aqui é sob a forma de uma constante JSON, um array JSON ou um objeto JSON. Já na versão 3, vejam, é uma função que é chamada data que nos retorna todas as variáveis. Então é função, ó, olha o abre e fecha parênteses aqui. E também um return para nos retornar a coisa. Então, vamos executar o VX001 aqui agora. Nós já tínhamos executado o outro. Então, agora um view 3 example, né? Um exemplo do view 3. Vamos dar o F12. Vamos chamar os fontes e vamos pará-lo aqui no app mount. Vamos refrescar. Então, catapimba. Já está aparecendo message substituído? Não. Ainda não está aparecendo. Nos elementos, olha lá, ó, aqui é a versão 3. Então, paramos antes do app mount. Ó. O que está mostrando é chave-chave message aqui. Não está mostrando o resultado. Então, é preciso executar o método mount para, ó, aqui, o olá mundo aqui. No meio da tela aparecendo. A versão 2 já instancia e executa. A coisa já é entregue. Então, aqui a versão 3 tem um controle maior. Você pode preparar uma série de coisas e só montar aquela instância que você quer. Tá? Já na versão 2, tá? Você dispara a script e já está tudo montado. Compreenderam a diferença? Para referência e comparação final da versão 2 e 3 do Vue, colocamos lado a lado as duas aí. Ficou, por causa do tamanho, omitida aqui o barra script, o fechamento da tag script, tá? Não incomodem com isso não, e não esqueçam que existe um fechamento da tag script. No caso da versão 2, instância de objeto careta, baseada em factories, baseada nos conceitos
mais antigos da engine do JavaScript. Aqui do lado direito, a versão 3, com conceitos mais modernos. Entra a função anônima do view, a gente usa direto, né, os métodos create app mount. E além disso, vocês veem que com isso ele possibilita estados intermediários, a criação da aplicação, mas não a sua execução, e a execução posterior e no lugar que vocês quiserem com app mount e designando qual instância que é. Ou seja, nós podemos, né, essa mesma aplicação montar em 2 containers, teoricamente, de HTML. Então, acredito que isso tenha sido uma boa introdução aí ao Vue e demonstração das suas últimas versões. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula inaugural aí de Vue. Não percam essa playlist que vai ser muito interessante.